Bom dia e feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes e a você que tem sido um pai espiritual, gerando filhos na fé através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo como todos. Convido você a abrir sua Bíblia, mais uma vez, um texto que nós lemos no início do culto, Deuteronômio capítulo 31. Hoje vamos estudar os versículos de 1 a 13. Deuteronômio 31, de 1 a 13. Quando nós, como pais, paramos para pensar sobre o nosso papel e o momento da nossa história na vida de nossos filhos, surge muitas vezes uma preocupação grande, especialmente quando pensamos naquele dia em que não estaremos mais presentes na vida dos nossos filhos. Talvez porque chega o momento deles baterem asas e voarem com sua independência. Talvez por chegar o dia em que Deus nos chamar para o nosso lar celestial e não estaremos mais nem nessa terra com eles. Esse processo começa quando nosso filho chega em casa. Primeira vez que deixamos o bebê dormindo sozinho no quarto, no berço, checar no meio da noite se ele ainda está respirando, a dúvida, o temor, será que está bem? Vem para a igreja, primeira vez que deixa no berçário, será que posso confiar esse tesouro ali? Os primeiros passos de um bebezinho, ajudando ele a caminhar, talvez vindo para o papai, mas sabendo que aqueles passos continuam até o dia que essas pisadas o levarão para fora do nosso lar, na nossa casa. Eu lembro, já compartilhei, quando levei um dos meus filhos, primeiro dia para ele ficar na escola, estudava numa escola municipal aqui no centro da cidade. Primeiros dias que você leva o filho na escola, deixava os pais levarem juntos até a sala de aula, mas aí chegou o dia em que só podia levar até o portão. Como meu coração ficou apertado. E vendo aquela criancinha, toquinho de gente com mochila enorme nas costas, só a cabecinha para cima, né? E aí chegando ali, filho, vai ficar tudo bem? Não, pai, está tudo jóia, né? E não, mas qualquer coisa e tal. E ele entrando ali, eu ficando atrás da grade, né? Vendo ele descer a rampa para a sala de aula. O que vão ensinar para ele? Quem vão ser os amigos dele? Será que vai ficar tudo bem? Será que ele vai virar para trás e dar tchau para mim? Filhos adolescentes, começando a fazer suas saídas com os colegas. Como será? Primeira vez que você aluga um kitnet para o seu filho jovem na faculdade. Quando seu filho se casa, sua filha. Quando chegam os primeiros filhos e você se torna avô. Sabemos que lutas virão, tentações terríveis virão. E é mais assustador ainda, olhar ao mundo ao nosso redor, ver como tantas coisas difíceis estão surgindo. Como que eu posso soltar a mão do meu filho? Quem é que vai segurar na mão dele, quando não sou mais eu? Será que está pronto? O texto de hoje trata de uma transição parecido com essa, só que na vida do povo de Israel. Acompanhe comigo de novo a leitura dos versículos 1 e 2, onde nós vemos
o problema é que o nosso papel na próxima geração vai acabar. Versículos 1 e 2 de Deuteronômio 31. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Vamos ficar só nos versículos 1 e 2. Entrei um pouquinho no 3. O problema, nosso papel na próxima geração vai acabar. Moisés está falando, nós temos lido e estudado o livro de Deuteronômio, em que Moisés já passou 40 anos liderando o seu povo, sendo instrumento de Deus para tirá-los da escravidão no Egito, conduzindo pelo deserto, recebendo as instruções, a lei do Senhor, a palavra de Deus, ele se tornando o povo de Deus, e agora estão à beira do rio Jordão, do lado de cá, aguardando para atravessar o rio e conquistar uma terra boa que Deus prometeu dar para eles se tornarem essa nação. Só que o papel de Moisés acabou, o ministério de Moisés acabou. Ele não vai passar o rio com o povo. E ele está preocupado porque ele sabe que existem inimigos terríveis do outro lado, desafios enormes, e até para o próprio povo. Será que estão prontos? E na verdade temos visto já há 30 capítulos, Moisés instruindo, relembrando, gente, lembra da história, lembra da provisão de Deus, lembra da graça de Deus, lembre-se das instruções, dos mandamentos de Deus. Vocês precisam de coração transformado, vocês precisam seguir ao Senhor, porque Ele vai levar vocês. A preocupação de Moisés com o povo que vai seguir sem Ele. Ele fala aqui, os anos passaram, as forças se acabaram, ele não consegue mais trabalhar, é um momento humilhante na vida dele. Uma ferramenta ora tão útil, agora ficou cega. Deus colocou um limite para a atuação de Moisés. A obra de Deus vai continuar, mas você não. Que difícil. Havia tanto para fazer, tanto para ensinar. Será que estão prontos? Queridos, todos nós aqui precisamos entender que o nosso trabalho, nosso papel que Deus nos der na vida, nossos ministérios, um dia vão acabar, mais cedo ou mais tarde. Nosso ministério como pais na vida da próxima geração dos nossos filhos tem data de validade, e quando chegar esse dia, a obra de Deus na vida dos nossos filhos ainda não vai ter acabado. Deus ainda estará agindo para completar a sua obra quando nós partirmos. Mas o que vai ficar então? Como vamos prepará-los para aquilo que ainda está por vir, aquilo que ainda falta? E queridos, ao olharmos, os desafios são grandes demais para a nova geração. Vivemos em dias de extremismo, onde morre e acaba todo o diálogo, tudo polarizado, opiniões expressas antes de reflexão. Dias de reinvenção da raça humana, pessoas assumindo uma autonomia, para até redefinirem a sua própria biologia, homem é mulher, mulher é homem. Tudo se tornou síndrome, trauma, cultura de vitimismo, tentando tratar tudo à base de remédios. O secularismo tem tomado conta. O mundo acha que já experimentou o cristianismo e não precisa disso, não serve. E mesmo assim,
Deus ainda tem para nós e para a próxima geração o desafio de levar adiante o Evangelho, terminar a grande comissão até os últimos povos deste planeta. A tarefa de criar filhos que amam o Senhor e não o mundo. É verdade, os desafios que existem para os nossos filhos, para a próxima geração, são grandes demais para eles. Como também os desafios de ontem e de hoje eram e são grandes demais para nós e para as gerações anteriores. Porque a resposta, queridos, não está na força interior de cada geração, como também não estava no poder pessoal ou capacidade pessoal de Moisés. A resposta está, como lemos no versículo 20, no início do versículo 3, no Deus de cada geração. E o que nós vamos ver no restante do texto são duas dádivas de Deus para cada geração. Duas bênçãos para conduzi-los adiante nos desafios e bênçãos que Ele tem para o seu povo. E aqui está a nossa grande ideia. Deus deu a sua presença e palavra para preparar a próxima geração. Deus promete a sua presença. Deus nos deu a sua palavra. Deu isso para nós e deu para a próxima geração, para prepará-los para aquilo que Ele tem. Então vamos olhar essa primeira dádiva nos versículos 3 a 8, que está também em duas partes, falando para dois povos aqui. Deus deu a sua presença, então tenha coragem. Deus deu a sua presença, então isso nos dá coragem. Versículos 3 a 6, vamos reler, vai ser então Moisés transmitindo isso, primeiro para a nova geração. Versículos 3 a 6 de novo, acompanhe na sua Bíblia. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Lembra como terminou o versículo 2? Deus disse para Moisés: você não passará o Jordão com eles. Então quem vai? Deus já deixa claro. Quem é o verdadeiro líder de cada geração não são homens, mas é Deus. E o Senhor passará com eles. O Senhor vai guiar o seu povo. O Senhor estará com eles. Ele diz ainda no versículo 3, o Senhor, o Deus de vocês. Porque não é o Deus só de Moisés, não é apenas o Deus do passado. Cada geração, avós, pais, filhos, precisa conhecer o Senhor como o seu Deus, ter um relacionamento pessoal com Ele. Nós temos esse relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Deus. Ele que é o Filho de Deus, que veio através da sua morte e ressurreição nos reconciliar com Ele. Todo aquele que crê em Cristo se torna filho de Deus. Versículos 4 e 5 então continua mostrando que Deus vai continuar agindo como fez no passado.
Deus já havia derrotado 2 grandes reis, Seom e Og, do lado de cá do rio Jordão, reis muito mais poderosos que o povo de Israel, mas Deus esteve presente, Deus derrotou, e Deus vai continuar fazendo isso. E ele então, Moisés lembra eles que ao derrotarem esses inimigos maiores ainda que estariam por vir, confiarem em Deus e obedecerem a Deus e o novo líder que Deus colocaria, Josué, cumprindo a vontade que Deus tinha para eles, e sendo os instrumentos do juízo de Deus ali. A realidade, queridos, é que o povo de Israel enfrentaria ainda situações novas e ameaçadoras, uma oposição, inimigos maiores do que eles. Irmãos, cada geração também enfrenta situações extremamente assustadoras. Você enfrenta coisas assustadoras. Talvez seus pais se divorciando. Talvez em meio à crise econômica, o desemprego. Talvez um diagnóstico devastador. Um acidente debilitante. Decisões difíceis que trazem consequências profundas e incertas. Acusações, processos, traição, talvez críticas. O que estão falando a meu respeito? Ou talvez o desgaste da sobrecarga. E se eu não der conta? Problemas grandes e pequenos que nos deixam acordados à noite. Tememos e trememos. Queridos, para qualquer geração, qualquer idade, nós temos desafios de confiar naquele que vai adiante, mas que eu não vejo. E por isso que Deus diz para eles, essa nova geração, no versículo 6, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não fiquem apavorados diante deles. Sejam fortes e corajosos, pois Deus está com a nova geração. Essas palavras são repetidas de Deus para o seu povo, de capa a capa da Bíblia. Você já viu tantas vezes que a Bíblia fala ser forte e corajoso? Quantas vezes a Bíblia fala, eu estou com você, não temas, estou contigo. Vez após vez no Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus nos lembra a força e coragem que nós temos, não é de olhar para dentro, para nós, para nossa capacidade, para uma força interior, uma força de vontade, mas olhar para Deus, confiar nele e não em mim. É Deus dizendo, vá em frente com força e coragem, com um sorriso confiante no rosto, para fazer a minha vontade, porque eu estou com você e eu nunca vou embora. Deus é o Pai que jamais abandonará os seus filhos. Deus é o Pai que quando nós soltamos a mão, Ele continua segurando cada geração que confia nele. Vencer o medo é fixar a mente na verdade da presença de Deus. Eu sempre gosto de lembrar aquelas horas com filhos pequenos, levando para conhecer o mar. E levando um filhinho para dentro para ver aquelas ondas grandes chegando. E o filho assustado quando ele começa a ver a força do mar que o carrega e o derruba. Mas aí então o pai pega na mão e entra na água e ajuda as primeiras marolas, ele pular, ele enfrentar, segura, puxa de volta, anda mais um pouco, a água já está mais alta. Daqui a pouco então pega no colo
e aí ensina o filho a vem a outra e pula as ondas, né? Não no ano novo, tá? Né? E começa a saltar ali, ou a flutuar, agarrado no pai, me segura, mas está tudo bem. E aquilo que seria destrutivo, assustador, se torna divertido, alegre, gostoso, porque tem a presença do Pai. O pavor se torna expectativa e alegria. Pais, esta é uma lição, uma das lições mais importantes que podemos passar aos nossos filhos. Um dia nós não estaremos mais presentes, mas o Papai do céu sempre estará. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, liderá-los a confiar naquele que vai conduzir o restante de suas vidas. Mas uma das formas que nós mais ensinamos isso é como exemplo, onde nós também confiamos com força e coragem naquele que nos guia. E por isso a próxima parte desse texto fala a mesma coisa para o novo líder que vai conduzir o povo, Josué, que vai conduzi-los nesses novos desafios. Acompanhe versículos 7 e 8, o desafio ao novo líder. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Então esta ordem não é apenas para a nova geração, mas também para aqueles que vão guiar e instruir esta nova geração. É a mesma ordem. Não apenas os liderados, não apenas a próxima geração, mas principalmente os líderes precisam de coragem, confiando na presença de Deus conosco. Pai, se você for honesto, você já percebeu que criar filhos no caminho do Senhor seja provavelmente o maior desafio da sua vida? Por quê? Seu filho não veio com o controle remoto da maternidade. E celular não vale, tá? A telinha deixar lá, não vale. Quando o seu filho dá curto na adolescência, não tem caixa de disjuntores. Você desligar e reiniciar. Seria bom. Deus confiou uma tarefa a nós, e na verdade a todos, homens, mulheres, casados, solteiros, que investem na próxima geração. Deus deu a nós uma tarefa grande demais para nós. E é assustador. Além de ter que colocar comida na mesa, pagar escola, cursos, inglês, futebol, etc., você está lidando com alguém que muitas vezes acaba com o seu sossego. Às vezes vem medo que vai acabar com sua reputação. Você é desafiado a ter que diariamente morrer para você, seus próprios desejos, para colocar essa criatura em primeiro lugar, ou antes de você. E conduzi-lo. Mas você fala e muitas vezes não escuta. Você instrui e muitas vezes não quer saber. E o que eu faço? Eu não consigo. Por isso nós também precisamos ser fortes e corajosos ao olhar para Deus. Confiar no mesmo Deus cujas promessas sustentaram nossos pais. Lembrar que é a sua graça, a sua presença que nos acompanha também. E olha uma frase tão especial aqui no início do versículo 8. O Senhor
é quem irá à sua frente. O Senhor é quem irá à sua frente. Na tarefa que Deus nos der, para conduzir o nosso lar ou o ministério que Deus confiou para você, nós nunca caminhamos numa trilha ao seguir a Jesus em que Ele já não foi antes, que Ele já não conhece. Nós não estamos abrindo o mato, nós não estamos perdidos na selva, estamos caminhando nas pegadas do Senhor que sempre vai adiante. Pai, os seus filhos uma hora vão perceber se você está agindo pelas suas próprias forças ou dependendo com força e coragem do mesmo Deus. Se você age com ira, irritação e frustração, ou se nas suas crises e lutas, eles te vêm buscando o Senhor, eles te vêm na palavra, eles te vêm em oração. Se eles veem que você precisa do mesmo Jesus que você ensina para eles. Enquanto Deus nos dá a responsabilidade de liderar, precisamos olhar para Ele, e não para nós mesmos, nossas fraquezas e limitações, e nem para as circunstâncias. Deus levanta novos líderes para fazer o elo entre gerações, para guiar e treinar na vontade de Deus, pais, pastores, crentes maduros que discipulam os mais novos, vão à frente, dão exemplo de vida e de fé. Você é o elo numa longa corrente de homens e mulheres de Deus que transmitem a fé para a próxima geração ao longo de milênios, para que a igreja continue até Jesus voltar. Não importa a sua idade aqui, você faz parte desse elo, de uma geração para a próxima. E para essa tarefa, Deus deu a sua presença e a sua palavra para preparar a próxima geração. A primeira dádiva de Deus é a sua presença. A segunda dádiva é a sua palavra, para que possamos aprender a temê-lo. Deus deu a sua palavra, então aprenda a temê-lo. Olha o versículo 9. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então Moisés vem registrando todas as instruções de Deus para Israel, para ensiná-los como viver na presença de um Deus santo, como o seu povo especial. Então, a palavra é entregue aos líderes do povo, os sacerdotes, os anciãos, que vão aplicar a palavra de Deus na adoração, no dia a dia, na vida do povo. Eles eram responsáveis para guardar e transmitir a palavra. Versículos 10 a 12. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então havia momentos especiais, de 7 em 7 anos, e havia outros ao longo do ano, outros festivais, em que o povo se reuniria para celebrar o Senhor.
Mas esse momento especial, que era o ano de perdão das dívidas, né? A gente já estudou sobre isso, de libertar os escravos, e de relembrar a libertação que Deus deu ao seu povo. Nesse momento, e também especificamente numa das grandes festas ao longo do ano, que era a festa dos tabernáculos, que lembrava o cuidado de Deus conduzindo o seu povo pelo deserto, todo mundo se reuniria, e nessa grande festa, celebrando a salvação, a redenção, celebrando o sustento do Senhor, em gratidão a Deus, perdão, libertação, fariam a leitura da lei, a leitura das instruções, a palavra de Deus, para mostrar como deveriam viver como povo da aliança, como viveriam como esse povo que tinha um relacionamento, um compromisso especial com Deus. Ou seja, as instruções, a lei, eram dadas no contexto de um relacionamento da redenção de Israel, como povo da aliança. Tem muitas semelhanças disso, queridos, com o nosso culto como igreja. O culto também é a lembrança e celebração da nossa salvação, da nossa redenção, e que nós somos o povo da nova aliança, lavados, perdoados pelo sangue de Jesus, um novo povo santo para proclamar a graça de Deus, o Evangelho até os confins da terra. Nosso estudo bíblico, a pregação, acontece nesse contexto, de que nós fomos salvos, redimidos, e agora queremos aprender como viver como esse povo especial de Deus. Nós queremos conhecer mais esse Deus que nos salvou, como viver por Ele. Ou seja, é mais então apenas do que regras morais, mas um relacionamento de amor, de temor e de obediência. De entender que esse Deus, como também temos visto aqui em Deuteronômio, Ele leva muito a sério como o seu povo vive, até para disciplinar o seu povo, se abandonar os seus caminhos, para trazê-los e formar no seu povo o seu caráter, porque nós representamos o seu santo nome. A palavra é pregada nesse contexto de lembrar da salvação, nos regozijar com a graça de Deus e lembrar do grande Deus Santo diante de quem nós vivemos. Queridos, hoje em dia isso tem sido muito esquecido. Pessoas vão para a igreja querendo festa, apenas louvor, uma experiência, mas e a palavra? Tem que ter, né? Mas é melhor ser algo rapidinho, inspirativo. E a leitura e a pregação da palavra tem sido negligenciado nas igrejas. Ou talvez é alguma coisa que a gente até suporta, vai? É a parte chata do culto. Espero que essa não seja a sua atitude. Como você escuta sermão? O que te ajuda? Se você ficou até tarde na festa na roça ontem à noite, chegou hoje de manhã arrastado, num frio, às vezes para vários aqui, anotar ajuda, conversar, interagir, pensar, refletir, olhar, acompanhar, talvez até olhar antes, e ir estudando o Deuteronômio, o Atos, o livro que estamos indo, para caminhar juntos. Como que você pode engajar ativamente? Mas a palavra de Deus, queridos, é essencial para conhecermos a Deus, para conhecermos a nós mesmos e saber o que Deus quer de nós. Se a gente só vem para falar, para cantar, para ver e não para ouvir, seria como você ir no almoço do Dia dos Pais e você fazer um cartão, dar um presente, dar um abraço legal, falar um monte de tudo para o pai, mas você nunca quer ouvir o que ele tem a dizer para você.
Você nunca quer parar para escutar as orientações, a sabedoria, as instruções que Ele tem para a sua família. Não, nós vamos falar, a gente vai agradecer, a gente vai elogiar, mas melhor você não falar nada. Mas olha algo interessante aqui no texto. A palavra seria lida para quem? Olha de novo. Era, versículo 12. Todo o povo, homens, mulheres, crianças, todas as idades, e até os estrangeiros, outros povos participando ali. O estudo então, o estudo bíblico não é só para teólogos, pastores, professores de escola dominical, não é só para adultos, é para todos, todas as idades. E olha o propósito, versículo 12 ainda, para que ouçam a palavra. Então nós estamos aqui sim para ouvir o que a Bíblia diz, não as opiniões ou insights de homens, é a palavra que precisa ser lida, mas ouvir para quê? Olha de novo o versículo 12, para aprender. Nós não lemos como uma reza ou apenas para cumprir uma liturgia, mas para que haja entendimento, compreensão. É por isso que nós investimos tanto tempo explicando aquilo que nós lemos. Deus está falando com você pela sua palavra, e você precisa entender o que Ele está dizendo. Mas aprender para o quê? Olha de novo o texto. Para temer o Senhor. Porque não é apenas conhecimento de cabeça, mas que isso desce para o nosso coração e transforma a nossa vida e a nossa atitude para com Deus. Uma reverência, um relacionamento, um temor santo, amoroso diante dEle. Quando conhecemos a palavra, quando conhecemos a Deus, sua grandeza, santidade, fidelidade, amor, nossa resposta é temor, é entender que Ele se importa como vivemos e que julgará cada pensamento e ação. E o fruto disso é cumprir todas as palavras, é obediência. Ele é a autoridade em nossa vida e a sua vontade vem antes da minha. Eu escolho o que Ele diz que é certo e não o que eu acho que é certo. Mas olha agora o último versículo, 13. E para que os seus filhos, que não a souberem, não conhecem a lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra, em que passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. É específico para a próxima, a nova geração. Filhos vão nascer que ainda não conhecem Deus e a sua palavra. Eles também precisam ouvir, aprender e temer o Senhor. Eles precisam de uma vida pessoal com Deus. Eles também participariam desse momento. Queridos, ao longo do ano, por isso que nós temos como igreja, nós temos o Piba Kids, em que as crianças podem ouvir a palavra explicada de uma forma que eles possam não só ouvir e ficar perdidos, mas entender e aplicar a vida deles. Mas também nós começamos, especialmente à noite, em certas idades, e em alguns momentos especiais ao longo do ano, que eles participam do culto inteiro aqui conosco. Eu sei que às vezes é difícil, né? Tivemos um recesso agora em julho, e às vezes os pais ficam em casa, porque trazer filho pequeno para a igreja é complicado, eles não sabem parar quieto, sim, vai treiná-los, eles precisam aprender, mas eles já começam também conosco no culto, a aprender a ouvir a palavra de Deus, e também a aprender, e você pai pode ajudar a prepará-los, trazendo alguma coisa para eles anotarem, dando algumas dicas, o que eles podem prestar atenção, explicando o que talvez ficou difícil de eles entenderem no sermão, de volta no caminho para casa, no carro, ajudá-los também a crescerem como parte
da igreja. E queridos pais, isso é aqui publicamente, mas também é em casa. Nós estudamos isso em Deuteronômio capítulo 6. Pelo caminho, em cada momento, instruindo a palavra de Deus. Pai, mãe, avô, avó, Deus entregou a Bíblia para você transmitir à próxima geração. Ele deu para que você pudesse ensiná-los, para que eles saibam como tomar as decisões no dia que eles estão longe de você. Aproveite os momentos, talvez no café da manhã em casa, juntos, leiam 1, 2 versículos, talvez de Provérbios. Num sábado ou dia de folga, pegue um dos seus filhos e faça o seu tempo devocional com eles, como aprendemos com o pastor Abimael sobre nossa hora silenciosa. Faça junto com o seu filho, para ele aprender a fazer isso no seu dia a dia. Escolha algumas noites da semana, para ler um trecho de uma história, talvez do Evangelhos, ou um parágrafo lá das epístolas no Novo Testamento. Conversa sobre o que vocês acharam interessante. Que perguntas tem? Qual a lição? Como isso muda a nossa forma de viver? É nossa responsabilidade guardar, ler e ensinar aos nossos filhos. Eles precisam da Bíblia. Precisam da Bíblia para conhecer a vontade daquele que ainda estará com eles para cuidar deles, quando nós não podemos mais. Mas nós pais também precisamos da palavra. Não só para os nossos filhos. Eles precisam ver que as suas decisões são tomadas conforme a Bíblia. Deus deu a sua presença e palavra para preparar a próxima geração. Queridos, a presença e a palavra de Deus é para cada geração. O inferno continuará atacando a igreja, atacando a família, atacando os jovens, atacando cada geração. Mas nossa confiança está no Senhor. Como criar filhos e lançá-los para batalhas tão terríveis? Como prepará-los quando nós mesmos ainda estamos no meio das nossas próprias batalhas? Pais, todos, Deus nos confiou a missão de prepará-los para esses desafios e para as bênçãos futuras. Como? Com o que Deus também deu para nós e para eles: a sua palavra e a sua presença. Alguns meses atrás eu encontrei um quadro online que foi pintado, acho que em 1996, não é da inteligência artificial, mas um pintor, e eu até encomendei um print desse quadro, que me marcou bastante. E me chamou muita atenção, especialmente nesse ano, que tem trazido algumas das lutas mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida. E se você olhar, tem um jovem piloto guiando um navio numa tempestade. Ondas já estão acima do convés, raios logo atrás, e os únicos raios de luz, lampejos do sol, ficaram para trás, enquanto navegam mais para o centro da tempestade. Testa franzida de preocupação, expressão tensa, mas Jesus presente, guiando. Sua mão no ombro e sua outra mão apontando o caminho. Porque Ele é o verdadeiro piloto em qualquer tempestade. Quando eu estou confiante de que Deus está aqui comigo agindo, posso ter força e coragem para entrar em situações que estão além das minhas forças. Quando tem a sua palavra direcionando, apontando o caminho,
Eu tenho o que preciso para lidar com problemas que eu não entendo. E eu posso até ensinar outros o mesmo. Por isso, meus queridos, de qualquer geração, e de uma forma especial aos pais nesse dia dos pais, seja forte e corajoso. A presença e a palavra de Deus estão aqui para todos. Todas as idades, homens e mulheres, todas as nações. Deus te chama para confiar nele e obedecê-lo diante dos desafios em que Ele está te guiando. Mas além, olhe à sua volta para os mais jovens, crianças, adolescentes, as próximas gerações e se aproxime deles. Convide para ler a Bíblia juntos. Sirva lado a lado em algum ministério. Encoraje-os, ore por eles, ame-os. Mostre como você está seguindo Jesus em suas lutas. E esta é a nossa confiança para seguir com alegria e para mostrar o caminho para a próxima geração. Senhor, guarde a nós e as próximas gerações em teus caminhos, pela tua palavra, pela tua presença. Não permita-nos desviarmos dos teus caminhos. Não permita-nos ficar atemorizados e assustados, mas eleve os nossos olhos ao Senhor, com força e coragem para te seguir, seja quais forem os desafios para nós e para os nossos filhos, para que a tua vontade seja feita e a tua glória seja manifesta. Oramos em nome de Jesus. Amém.